Salve, minha gente! Tudo bem aí com você? Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. É mais um episódio gravado aqui, então nós não sabemos o horário que você deverá estar nos assistindo. Por isso eu estou dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo vira podcast, episódio número 8. Hoje aqui nós trouxemos uma pessoa a quem eu tenho um profundo respeito, um profundo carinho, admiração pela luta, pelo trabalho realizado e que realiza ainda. Ela exerceu o mandato parlamentar na Câmara Municipal 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. 5 mandatos 2020, consecutivos. Aí, em 2020, ficou como suplente, deu alguns lampejos, né, que teve alguma oportunidade lá como suplente nesse mandato, e agora, na última eleição, não obteve êxito nas urnas. A nossa convidada de hoje, ela é paulistana, chegou aqui em São Carlos em 1971 e tem uma carreira bonita na CBT, formada em estudos sociais, ficou na CBT acho que de 73 a 83. Aí, a partir de 91, começou esse trabalho que mantém até hoje em prol dos animais, com a UIPA, né? E depois veio a carreira política que a gente acabou de mencionar aí. Conosco aqui hoje, Laide Simões, ou popularmente conhecida como a Laide da UIPA, que é uma grande defensora e protetora dos animais. Laide, obrigado por ter aceito o convite. Fiz uma breve apresentação da sua biografia para as pessoas saberem que a Laide tem muita história e não é só essa questão que está no momento aí em discussão na cidade, questão do rodeio, que daqui a pouco a gente vai, no meio do nosso bate-papo, falar sobre o rodeio, né? Você tem a sua posição como defensora dos animais, e isso já está virando de novo na cidade, aí está um burburinho. Ah, vamos fazer rodeio, não vamos fazer rodeio, eu sou a favor, eu sou contra, e tudo mais. Mas, acima de tudo isso, você tem uma longa história que já vai para uns 40 anos de luta constante pela causa animal. Então, para quem ainda não conhece verdadeiramente a tua história, essa é uma das oportunidades. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço mais essa oportunidade, né? É sempre bom a gente conversar e informar a população sobre o que a gente fez, quais foram as nossas propostas, o que nós conquistamos e o que aconteceu com tudo isso, né? Tá certo. É isso aí, estamos aqui para conversar. O que a motivou a vir para São Carlos na década de 70? Já tinha familiares aqui? Foi uma coisa, a gente precisa mudar, vamos tirar aqui no sorteio para onde que a gente vai? Não, meu pai era daqui, de São Carlos. Seu pai é são carlense. Meu pai era são carlense e ele sofreu um acidente em São Paulo com 34 anos, eu tinha 9 meses, e dali para frente ele ficou com uma deficiência grave, né, para se movimentar. Aí chegou esse ano de 1971, ele falou que não dava mais para viver em São Paulo. Já estava aquela agitação, já. Sim, ele não tinha condição de acompanhar, né? E aí viemos para cá. Eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 72, né? Então eu vivi a maior parte da minha vida aqui. E eu nem lembro direito dos 19 anos de São Paulo, apesar que eu tenho meus amigos até hoje lá. Hoje com WhatsApp, tudo a Sim. gente se comunica com todo mundo, né? Se atualiza no que está acontecendo. Mas a minha vida, a maior parte foi aqui mesmo, né? Onde eu conquistei tudo que eu tenho, né? E conquistei tudo que eu queria fazer da minha vida, né? Eu acho que eu sou uma pessoa realizada no que eu fiz e acho que a gente teve bastante sucesso em tudo que a gente pensou em fazer. Eu nunca estive sozinha nessa luta, mas as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando e a gente faz de conta que aceita e vai convivendo. E vai tocando em frente. Tem que sobreviver. Você viveu a época áurea também da CBT, né? Sim, era o tempo melhor que tinha. Eu até saí, fiz acordo em 83, porque já estava naquela fase complicada.
Você já percebeu que a coisa... Não, de 81 para frente a coisa complicou. Aí, em 83, eu fiz acordo. Eu já estava vendendo roupa paralela para poder me manter. E aí, eu saí e fui vender roupa. Vendi roupa há 11 anos, até 92. Aí que eu fui trabalhar com o Rubinho na prefeitura, que o Rubinho foi eleito, né? Aí fui trabalhar no Canil. Foi onde eu comecei a trabalhar na prefeitura. Quer dizer, eu trabalhei com o Vadinho, Sim. Mas era um trabalho mais, assim, bem menor, né? Mas foi o Vadinho que construiu o Canil. Foi mais voluntariado com o Vadinho. Sim, voluntariado. Aí o Rubinho me contratou pela guarda noturna na época, Sim. Acho que era. Aí depois eu perdi o cargo, porque teve problemas, né, jurídicos. E eu continuei, né? Aí, em 96, eu saí candidata a vereadora pela primeira vez. Partido Verde. Partido Verde. Fui a mais votada do partido, mas não tinha coligado. Se tivesse coligado com o PMDB na época, eu teria sido eleita, porque eu tive uma votação até que expressiva. Mas aí não fui. Fiquei 4 anos, o Melo foi eleito, né? Aí a gente começou tudo de novo, porque o Rubinho deu... Cada prefeito que entrava dava uma coisa, um apoio no trabalho. Certo. E aí, quando o Melo entrou, ele deu uma dificultada, mas depois, no fim, a gente se entendeu e tocou, né? Até 2000, né? Que aí eu saí candidata pelo PTB, partido do Melo. Aí fui eleita, o Melo não foi, o Newton foi eleito, né, em 2000, aí a gente conversou, eu falei, olha, eu entrei na política, não foi para ser política ou para ficar rica, eu entrei por causa do trabalho, que foi a minha última cartada. Se eu não conseguisse ser eleita, eu ia ter que parar, porque não tinha mais condição de tocar. Porque a cidade vai crescendo, os problemas vão surgindo e você não tem estrutura. Aí eu conversei com ele e a gente fez um trabalho bom, né, no primeiro mandato. Depois, no segundo, melhorou. O Barba também. O Otomani, a gente conseguiu manter o trabalho. Aí, quando o Ayrton foi eleito o primeiro mandato dele, em 2016, aí foi complicado. Começou a complicar porque foi mudando, né? Foi mudando o rumo do trabalho. O foco. E aí, deu uma desgastada. A gente continua com as ONGs, né? Com a ARC, com a UIPA. Estamos dando uma reduzida no trabalho também, porque chega uma hora que você não tem mais recurso para manter tudo, né? São 2 aluguéis, são funcionários, voluntária lá é só eu, né? Então, tudo isso vai dificultando. Então, a gente vai tendo que se adaptar a uma nova realidade. E estamos aí, se reestruturando, estamos tocando. Quantos animais hoje vocês atendem lá? Lá na Arca, nós estamos com 108 cachorros e 37 gatos. Isso é o que a gente tem sob nosso cuidado, né? Tem que alimentar todo dia. Vacinar. Tem que ter medicar, um problema veterinário, tem que ter. E é assim, nós estamos mantendo o que nós temos. Nós paramos de receber o ano passado, no final do ano, porque não tinha mais onde colocar bicho. Não tem mais onde acomodar, porque os cachorros brigam. Receber doação de animais. Receber animal. E acolher animal. Porque cachorro briga muito, né? O gato é diferente. Dá até para você manter. Mas cachorro se pega e se machuca e se mata. Então, chegou num ponto também que não tinha mais onde colocar. Então, demos uma parada. Então, o que está acontecendo? Nós estamos sentando, conversando. Como é que nós vamos fazer para continuar isso? Ou aquilo? E são vidas. Eles têm que se manterem. Falando ainda sobre o presente, como que é a estrutura hoje lá, essa parte de médico veterinário? Nós temos uma veterinária que presta serviço. Não. Paga? Ela paga, lógico. Ela que faz o programa de castração. Nós temos um programa de castração a baixo custo, que é uma lei municipal do Newton. Então, é uma tabela mais baixa que clínica particular. Então, ali a gente faz o programa de castração, que é o recurso que mantém o nosso trabalho. Uma média de quantas castrações diárias? Hoje a gente está fazendo bem menos. Estamos fazendo uma média de 15, já fizemos 20, 30 bichos por dia. É aquela perto do SEMI. Do SEMI. É ali. Então, agora nós estamos fazendo uma média de 200 e pouco, quase 300 por mês. Diminuiu bastante, era bem mais.
Em algum momento, Laide, foi feito uma espécie de censo, assim, para ter uma ideia mais ou menos de quantos animais na cidade? Aí, Tem uma lei municipal minha que chama censo animal, mas nunca foi feito. Foi feito uma vez só, na época ainda do Barba. Era feita no dia da vacinação da raiva, que era feita na cidade inteira, né, num dia só. Então, os atiradores do tiro de guerra ficavam com um questionário. Toda pessoa que levava animal lá, quer dizer, no final você tinha uma amostragem, você tinha uma média, porque você não ia de casa em casa. Eu tentei fazer de casa em casa com o pessoal da dengue, Sim. porque elas vão nas casas, né? Sim. Os agentes. Então, mas não consegui até hoje fazer isso aí. Mas poderia fazer de casa a casa, por exemplo, vai lá para ver os criadouros, já vê quantos cachorros tem ou quantos gatos, é castrado, não é, e põe na fichinha. E depois fecha, né? Para a gente ter um número aproximado, porque vai ter muita coisa camuflada. Essa questão do cuidado animal teria que entrar também no plano diretor da cidade, né? Teria que entrar, né? Teria. Demorou para fazer parte da estrutura administrativa da prefeitura. Não existia o canil, não existia esse trabalho. A gente foi conseguindo isso com legislação depois que eu fui eleita, para poder realmente criar a política pública, né, que existe, entre aspas, mas pelo menos a gente foi criando um meio de existir o trabalho. O Departamento de Defesa Animal, né, diretoria. Agora eles criaram uma secretaria, né, que é de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal. O animal está junto lá, proteção animal, né? Então, é tudo uma forma de você ir ampliando o trabalho, mas tem que vir os melhores, né? As melhores condições para tudo isso, né? Pessoas que tenham conhecimento da área para poder trabalhar nessa área. É uma área que requer muita sensibilidade, muito comprometimento, porque são animais que foram maltratados, em grande maioria, né? Abandonados. Então, eles chegam num lugar novo que precisa ter pessoas preparadas para saber o manejo disso, né? Então, tudo isso é uma situação que você tem que criar o departamento, mas ter uma estrutura administrativa e ter pessoas adequadas para fazer o trabalho, para ele poder dar o resultado que a gente espera. A cidade hoje tem, em média, 250 mil habitantes, né? Mais ou menos, humanos. Olhando por esse número de humanos, lógico que não são 100% das casas que tem animal. Porém, tem casas que tem... mais. Tem 3, 4, 5 animais. Você acha mais ou menos assim, a grosso modo, uns 500 mil animais? Acho que não. Não chega. Mas passa dos 250 mil, certeza. Uns 300, então, 300 e poucos mil. Eu não faço nem ideia. Não faz ideia. Eu acho que deve ser bem menos. Eu acho que bem menos. Porque tem muita gente que não tem animal, né? E tem gente que tem, como você falou, mas se você for pegar uma média... Os que estão abandonados. Abandonado também tem bastante. E é mais cachorro do que gato, né? Também não dá para saber. É mais visível o cachorro, mas gato tem muita colônia de gato. Tem gatos aí em terrenos dando cria à torta e à direito. Você tem lá 2 gatas, daqui 6 meses você chega lá, tem 20 já, porque elas dão cria, né? E quando vê a tua imagem, assim, quem já conhece um pouquinho, vem exatamente essa imagem do cão e do gato. Porém, não se restringia só esses dois, né? Não. Equinos também, né? Também, animal de grande porte, né? Os cavalos, né? Que tinha uma grave situação. Bovinos também. Tudo isso que o pessoal deixa para a rua, você tem que recolher. O equino que é muito usado aí para carroceiro, esse tipo de coisa, né? Mas hoje em dia mudou bastante também, né? Mudou. Já mudou bastante, diminuiu muito. Quando eu fui eleita em 2000, tinha 550 carroças em São Carlos. A gente fez o cadastro. Eu lembro disso. Lembra? Eu lembro. Então, nós fizemos um cadastro para ter uma noção... Colocava até um chip, né, nos animais, Colocava, né? gente, até hoje dizem que não estão colocando, mas é para colocar. Na lei está isso, você tem que identificar o cavalo. Você recolheu da rua.
ou por maus tratos, não vai voltar para o dono. Se ele escapou ou saiu do terreno e ficou perdido no meio da via pública e recolheram, o dono tem direito de buscar, paga uma multa e retira. Quando retira, já tem que vir identificado com o chip. E a carteirinha, né, para a pessoa ter também. Porque também é uma segurança para ele. Porque se ele for roubado, a pessoa tem como provar que é dele. Antigamente não tinha. Eu sofria acidente, aí um carro batia num cavalo, morria, não aparecia o dono do cavalo. Depois que você começou a chipar, teve cavalo que morreu, que você passou o leitor e o chip estava lá. Então, ter um controle é muito importante, né? Pela proteção da vida do bicho e também para você ter como provar determinadas coisas na hora de um acidente ou na hora de um roubo. Rouba o cavalo da pessoa, a pessoa vai lá e prova que é dela, né? Então, tudo isso a gente fez, né? E funcionou muito bem, mas só que a carroça foi diminuindo bastante. Uma porque a gente fazia uma fiscalização muito forte, levamos vários casos para o fórum, né? De maus tratos, de carroceiro, que eles usavam droga, acabavam judiando o animal, era bem complicado. Aliviou tudo isso porque eles acharam melhor parar com o cavalo, porque estava dando muito trabalho para eles. Então, hoje mesmo, quem coleta reciclado não coleta mais de carroça. É de Kombi, é de caminhonete, é muito mais prático, né? Então, tudo isso foi mudando, os costumes foram mudando. Então, hoje tem cavalo lá embaixo, eu acho, que faz muito tempo que eu não vou lá, mas tem cavalo que são recolhidos aí por maus tratos. São Carlos 8 tem muito, Naraci ainda tem, né? Tem esses assentamentos que tem muito problema. Então, é onde vai recolhendo e vai recuperando lá, né? Que tipo de ação a Arca de São Francisco, que é a UIPA, ainda falando a questão de equinos, agora deu uma acalmada isso daí, mas teve pouco tempo atrás aí, tava uma febre na cidade, negócio de comitiva, de fazer aquelas passeios a cavalo. Ah, sim, a cavalgada. As cavalgadas. A cavalgada, né? Como que a entidade atuava nesses eventos? Não, nós tivemos bastante contato com os organizadores, né? Inclusive tinha aquela dificuldade que eles subiam a Avenida São Carlos. Isso. E o cavalo não conseguia subir naquela rampa do mercado para a catedral. Entre a Jesuína e a 13. E ali era uma subida muito íngreme e muito difícil. Aí a gente entrou em entendimento com eles. Teve muita fiscalização de ONGs de fora, até de São Paulo, que veio e entrou em contato comigo. Eu chamei, na época, o Ricoff. O Ricoff, conversamos. Vocês têm que descer do cavalo, o cavalo sobe, depois quando estiver naquela outra altura, aí sobe de novo. Quer dizer, deu para conversar, né? E depois eles mudaram, não vieram mais para a avenida, foram lá para Aparecidinha, né? Então, voltou naquela cavalgada que tinha antigamente. No dia 21 de abril, que tinha o benzimento dos cavalos, tudo. Então, agora, hoje, pelo que eu sei, no dia 21, não vi mais. Mas tem ainda umas cavalgadas que o Bira também organiza, né? Que ele tem um outro grupo, que eu não lembro o nome. Mas ele faz o dele, o Ricoff faz Santa Eudócia, né? Faz bastante. O Bira faz em Santa Eudócia. Água Vermelha e Santa Eudócia, nos distritos. Então, acho que eles têm feito lá. Então, aí cada um faz do seu jeito, cada um tem uma concepção das coisas, né? E a gente tem que tentar conviver. Mas durante esses eventos aí, teve algum episódio, assim, no passado, de lá maus naquele... tratos que foi comprovado? Teve. Inclusive, a fiscalização da prefeitura, da defesa animal ia junto. E constatou alguns casos. Teve pessoas que foram penalizadas dentro da legislação por maus tratos. Bêbado, né? Judia, perde um pouco a noção. Mas teve fiscalização. Agora eu não sei te falar como que está. Antigamente, nos desfiles cívicos do aniversário de São Carlos, no final tinha o pessoal que vinha com cavalo, búfalo, pessoal do coco, né? Ah, lembra? Aquilo também era fiscalizado. Era. Naquela época era bem mais tranquilo, assim, mais relaxado, não tinha tanta legislação. Mas depois que a gente foi fazendo a lei, tem como o fiscal trabalhar,
né? Porque você tem que ter legislação para você poder autuar, poder orientar, né? Fazer a coisa funcionar. Entendi. Bom, como que você vê hoje, Laide? A gente mudou muita coisa, né? Você está falando de legislação, mas o ser humano também, o ritmo de vida mudou bastante, a tecnologia, essa vida corrida que virou uma correria, a vida virou uma coisa corrida demais. Sim. Né? E os pets se tornaram assim uma coisa dentro de algumas casas, principalmente de classe média alta, Sim. como se fosse um ser humano. Sim. Você vê isso de forma positiva, você vê isso com uma certa restrição para alguns pontos. Então, eu tenho uma concepção, animal é animal, né? Ele tem que ser criado e mas tem animal que com a gente. Hoje em dia é mais bem tratado que o ser humano. Não, isso sim, isso não tem como mudar, cada um sabe da sua vida, né? Você não vai querer interferir no comportamento da família ou da pessoa. Agora, eu acho que cachorro tem que ser cachorro, e muita gente consegue criar o animal dentro de casa e ter a hora de passear, ter a hora de fazer a sua caminhada, é uma convivência com a pessoa. Tem muita gente que sai de depressão convivendo com cachorro, com gato, entendeu? Então, hoje mudou muito esse lance do comportamento humano em relação ao animal. Eu lembro que foi assim, quando eu fui eleita, era uma realidade, era muita violência. A coisa foi mudando, sabe? Acho que essa coisa antigamente, a área rural era mais povoada, né? E era mais rústico a forma de tratamento. Sim, a forma de tratar, Aí começou a ter o pessoal da fazenda vir para a cidade. O êxodo, né? O êxodo rural, Exato. Aí acho que foi modificando isso, foi mudando, mas hoje é o que você falou. As pessoas hoje criam um cachorro como se fosse filho. E enfeita, compra roupinha. Né? Tem até hotel agora. Tem creche. A pessoa vai trabalhar de manhã, deixa o cachorrinho com a lancheirinha lá na creche e de tarde vai buscar. Então, cada um é cada um. Eu respeito, acho que tudo bem. É que a minha visão de mundo e a minha visão de trabalho, de atuação todo dia, é uma outra realidade. Eu não lido com esse bichinho bonitinho, cheirosinho dentro de casa. Eu lido você não maltrata, mas também... eu lido com uma outra realidade, você não pega nem um extremo nem o outro, né? Você vai no equilíbrio. É isso aí. E eu lido com o bicho que precisa, do básico do básico. Então, a minha visão é outra em relação a eles. É salvar a vida deles, dar o básico que para eles vai ser muito diante da realidade que eles vivem. Porque tem muita gente que não tem noção do que é ter um animal. Tem gente que não merece ter um cachorro, porque ele não sabe o que é ter um cachorro. O cachorro sente como ele, mas só tem gente que não entende assim. Não, o cachorro, ele o dono morre, o cachorro é o primeiro que vai pra rua. O cachorro é fantástico. Entendeu? Você tem experiência com cachorro, você sabe. Então, você chega em casa, o bichinho tá te esperando. Ele vem pular em você. Ele fica o dia inteiro te esperando, porque ele... com medo que você não vai voltar, né? Ele vive em função sua. Agora, você não, você tem sua vida. Você sai de manhã, você vai trabalhar, você vai pra um monte de lugar. Aí, quando você volta à tarde, ele lá tá do mesmo jeitinho. Eu tenho uma cachorra lá, que é incrível. Ela escuta o barulho do carro de longe, ela sobe no muro, ela fica em cima do muro. Já sabe que é você. Tô chegando tarde da noite da faculdade, né? Ela fica no muro ali como se estivesse de guarda, tipo assim, tá guardar meu dono. Aí eu abro o portão, ponho o carro para dentro, depois que eu ponho o carro para dentro, ela desce do muro e vem pular, agradar, vem brincar, fazer festa. A outra já fica no chão, são duas lá, que fica na frente comigo. A outra não sobe, mas já escuta, já fica ali no portão esperando. Eu abro o portão, já entra no carro para entrar junto no carro, pôr o carro para dentro junto e tal. E a outra tá em cima do muro. A hora que fecha o portão, que eu vou para fechar o portão, ela pula do muro. Já pula do muro. Tipo assim, bom, meu dono tá resguardado, tá bem, dá essa impressão, né? Então, é muito gratificante, né? Eles são domesticados, né? Animal que foi criado para conviver com a família, conviver com a gente. Eles gostam, eles dependem da gente.
Então, é isso que tem muita gente que ainda não entendeu. Você cuida há 40 anos aí da causa animal. Quantos animais tem dentro da sua casa, seu? Na minha casa eu tenho 13 cachorros 13? E 18 gatos. 31 animais. Na minha casa, sozinha. Caramba. Pássaro não. Não. Pássaro em gaiola, nem pensar. Nada. Eu tenho os passarinhos que vão lá comer, que eu ponho comida lá no alto, né? Para eles comerem. Agora é a época de maritá, que elas têm um ninho lá, que eu tenho um lugar que não tem fio, né? Não tem fiação, porque senão come tudo. Uhum. E elas dão todo ano, elas vão lá, bota. Agora eu já estou escutando eles fazer os gritinhos deles. Já estão um barulhinho. Já estão com barulhinho já de que já são mocinhos daqui a pouco para sair. E elas se alimentam de uma árvore que eu tenho no jardim, que fica toda manhã tá forrado de folha. Elas comem o talinho daquilo e acho que leva no biquinho dos bichinhos dela lá. Então, ali é que nem minha chácara. Minha chácara é um pedaço do paraíso. Porque vai os macaquinhos, é lá no Varjão. Vai macaquinho, vai tucano, vai papagaio. Olha. Tudo lá. E o rapaz que mora lá, ele põe a comida em cima do telhado. Para os que andam lá por cima. Papagaio tá difícil. Papagaio, hein? Nossa, tem bastante. O pessoal solta no parque, eles soltam uma parte, né? Então, eles vivem na natureza ali, eles vão comer. Tem aqueles... Eu tenho uns coqueirinhos com aqueles coquinhos pequenininhos, cheio de fiapo. Nossa Senhora, aquilo ferve de aves lá para comer aqueles coquinhos. Que legal. Então, e tem os cachorros embaixo, né? Não pode descer. Mas é isso. Laide, nesse tempo de toda essa história aí, tem algum episódio marcante, muito desagradável, que você teve que peitar legal? Algum dono de animal quis bater de frente mesmo, o seu dono da razão? Eu acho, teve muita coisa que eu nem lembro agora, mas que eu acho que foi mais pesado foi a história de um cavalo, um rapaz que era viciado em droga e eu fui acabar enfrentar ele na rua e foi feia a situação. Ainda bem que naquele dia eu acionei a polícia foi, né? Mas é uma coisa, o cavalo estava sangrando, deitado no chão, foi muito triste aquilo, porque cavalo é difícil, porque você não tem como pegar e enfiar no carro e levar no veterinário. Você depende de um atendimento específico, né? Então, aquilo ali eu me senti muito impotente em relação a fazer alguma coisa pelo animal, né? E ainda o cara engrossando. Agora, cachorro você chega, ele está lá estourado, você enfia no carro e leva na clínica. O gato a mesma coisa, né? Mas o cavalo era muito desgastante para mim. Sempre foi muito triste. Então, quando a gente conseguiu fazer aquela identificação com chip, fazer um trabalho educativo com os carroceiros, para mim foi a maior vitória. Porque eu acho que, além de eu poder ajudar o animal, eu acabei conscientizando eles. Porque a coisa mudou, né? Os valores mudaram, eles viram diferente. Não vou dizer que não tem. Você vai lá na Araci, tem um monte de cavalo solto. Mas, diante da realidade que a gente vivia, hoje está bem melhor. Né? E você tem uma estrutura para poder atender eles também, né? A gente falando aí da sinceridade, né? Do carinho dos animais conosco, né? Com os seres humanos. O animal é muito verdadeiro, né? Não tem meio termo. Não, eles não têm malícia, né? Já o ser humano, infelizmente, alguns são esplêndidos na hipocrisia. E de um tempo para cá eu percebi, não só aqui em São Carlos, mas a nível de Brasil, né? Muita gente se aproveitando dessa sensibilidade que se tornou aí, entre aspas, a questão animal e se promovendo politicamente disso. Tem bastante. Qual que é a tua opinião sobre isso? É muito triste a situação, eu acho. É muito oportunista. Eu acho, até hoje eu estava pensando que eu vim aqui conversar com você e que é uma situação nova para mim, sabe? Porque as pessoas parece que deturparam o que é cuidar de animal e está muito complicada essa área, muito complicada, porque tem muita gente que está usando isso para se favorecer. Não está pensando no animal, está pensando nele. Sim.
Entende? Nossa. Você que tocou no assunto porque você deve estar percebendo isso. Não, Você tá imagina nítido. a gente. Só não vê quem não quer. Eu que estou há 40 anos, que comecei lá do nada. Você sabe, eu fui a primeira em São Carlos. Pioneira. Fui a primeira vereadora no estado de São Paulo eleita com essa pauta. Então, eu comecei lá do buraco. E agora eu chego aqui e vejo como que tá. Então, realmente, para mim, tá assustador. Porque eu estou vendo, é muita gente querendo aparecer em cima, é muita gente fazendo... Porque essa rede social é um problema. Ela favorece, mas se você usar para o mal ou para enganar os outros, você engana bem. Muito. Então, a coisa está muito solta, muito perdida. E o foco não é esse, entende? O foco é conscientizar o povo, é atender o povo, é trazer o povo para perto da gente para ele entender como funciona. Como é que você vai conscientizar uma pessoa? Dando alguma coisa para ela. Um atendimento para o animal dela, uma castração que seja, uma conversa. Essa relação das pessoas é que está no poder público, eu falo. Porque nos voluntários de defesa animal, cada um dá tiro para um lado. Não tem controle, não tem como saber. Precisava ter uma orientação também, esse pessoal, precisa. Né? Porque às vezes o cara, por melhor e maior que seja a intenção, acaba fazendo cometendo alguns equívocos. E o que quer fazer certo, acaba sempre tendo mais dificuldade. E acaba sendo penalizado. Com certeza. É muito mais dificuldade fazer certo do que fazer de conta que fez. Que a maioria está fazendo assim, né? Mas... Gente, a Laíde está aqui comigo, ela é defensora dos animais, mas assim, tudo tem limite. Uhum. Né? Tem animal que dá para defender, tem outros que praticamente são impossíveis de ter qualquer tipo de defesa e eles nos contra-atacam. Tô brincando, mas ó, a Laíde veio aqui no sacrifício, ela tá com dengue. Tô. Né? Esse mosquitinho aí... Então, mosquitinho não tem como ela fazer defesa pro mosquito. Não, né? mosquito não, esse mosquito, infelizmente, não vai dar. Porque eu nunca tinha passado por isso. Mas isso aí também, né, Laíde? A gente parando para observar, de novo, o maior responsável somos nós, né? São os seres humanos. Porque a cidade, o que é certo. A gente vê uma boa vontade, vamos dizer assim, uma disposição do poder público em fazer os mutirões. Os mutirões e os locais para descarte de lixo. Só que a população não obedece. Ó, eu fiquei perto da minha casa lá, a prefeitura foi lá e fez a limpeza de um terreno público. Uhum. Limparam o terreno hoje, você passa lá, tipo, amanhã, 6 e pouco da manhã... Tá lotado. Já tá lotado de lixo. Eles vão à noite, né? De madrugada. De madrugada. É. E ali não é ecoponto, né? Que chama, né? Sim. Ali não é ecoponto, gente. E o cara descarta lá um monte de porcaria que vai atrair essa porcaria da dengue e outros bichos também. E com essa época de chuva, fica a aguinha ali parada. Exato. É o criadouro. E não é só a dengue, o mosquito da dengue, né? O cara acaba... provocando ali rato, sim, né? Um monte de bicho aí que vai ser indesejado. Rato é praga urbana, ele vive da oferta de alimento. Se tiver coisa jogada lá, ele vai se reproduzir. Escorpião, cobra. Né? Sim. Chama tudo, né? Sim. Acaba chamando tudo. Outra coisa, a gente falou ali atrás de êxodo rural. Uhum. A gente vê, agora falando até meio que político mesmo, tá? Você foi parlamentar, né, por 20 anos. E aqui a nossa cidade, São Carlos, ela não... essa é a opinião minha, talvez eu esteja errado, mas eu acredito que não esteja errado. O nosso plano diretor está defasadíssimo. Então, virou uma proliferação de construtoras aí fazendo um monte de prédios, essas coisas, empreendimentos, né, de condomínios, né? Condomínios, tudo e tal, né, e está invadindo a área ali que é de animal selvagem. Então, constantemente a gente tem visto aí, ano passado, apareceu uma onça parda dentro da Electrolux. Depois, uns dias depois, nós ouvimos uma outra, quer dizer...
É a falha É a falha do plano diretor, né? É a falta de planejamento urbano, né? Então, isso sim. Isso preocupa bastante. Isso preocupa né? bastante e está sempre na mão dos mesmos, né? É a secretaria responsável que tem que fazer o plano diretor, aí vai para a Câmara, na Câmara fazem muitas mexidas, muitas modificações, né? E isso tá cada vez mais prejudicando o animal silvestre, o animal, né, que não é para estar aqui no meio da gente, mas nós estamos invadindo a área deles. Então. Mesmo rodovia. Hoje abrem rodovias em qualquer lugar. O que você vê de animal atropelado morto é muito grande o número de animais. Isso daí é um trabalho feito por biólogos, estudos, né, que tem. É muito animal. Mato Grosso do Sul, esses lugares assim mais distantes da gente, é um absurdo. Eu tenho um professor, ele vai muito para o Uruguai. E ele gosta de ir via terrestre. Ele sai daqui... Pega o carro e vai. Pega a caminhonete dele e ele gosta de pegar a estrada e tal. Ele veio comentar que o trecho ali na divisa Brasil-Uruguai, Rio Grande do Sul, tem que tomar muito cuidado. A invasão de capivaras. É muita capivara. Elas se reproduzem muito. Então tem muito acidente... E uma mortalidade muito alta do animal. E as capivaras, quando tem capivara grande, causa acidentes graves, inclusive com carro, né? Exato. Você precisa prestar atenção. Então, diz que ele falou que ali não tem um cuidado, não tem uma fiscalização. Não é demarcado, né? Porque aqui você vê. Nem Brasil, nem Uruguai, entendeu? Ele comentou que a falha dos dois países ali. Na divisa, né? Nenhum nem o outro está preocupado. E tem acontecido muito acidente e muita mortalidade do animal também, que invade ali o asfalto ali. Isso que é terrível. Nossa Senhora. Ele falou para mim, se um dia você resolver fazer uma viagem dessa, toma muito cuidado. Muito cuidado para não morrer. Porque quem não está preparado... Eu atropelei uma vez uma capivara. Olha lá. Fez um estrago tremendo no carro. Acabou com a frente do carro. Acaba. Arrebentou a frente do carro. E radiador. Antigamente tinha muito acidente aqui entre São Carlos e Ribeirão Bonito de cavalo na pista também. Tinha, né? Mas deu uma parada também. Não sei te falar o que aconteceu, mas melhorou. Mas a coisa é muito séria e existe aquelas passagens, né, para os animais silvestres, umas pontes que fazem as concessionárias, né? Isso aí eu já assisti uma palestra de uma professora que faz esse trabalho no governo do estado. As concessionárias elas estão bem equipadas, né? Então, inclusive tem até gaiolas, né? Deu uma boa melhorada para capturar. Até porque o processo em cima delas é grave, é grande. Você tem que desembolsar uma grana legal sobre o processo. Tem para indenizar, né? É verdade. Então, eles se equiparam meio, eu percebo isso daí. Eu viajo bastante, aí eu vi que você vê muita coisa, as placas também. Tem. Não tinha tanta placa como tem hoje. Então você já fica meio esperto, né? Aqui tem animal. Aqui tem travessia de animal silvestre, né? Porque tem o bichinho. Né? Mais devagar, de repente e tal. E faltava muito isso, né? O duro é a noite, né? A noite de é madrugada, muito complicado. Principalmente. À noite você fica perdido, você não vê. Quando você vê, você já está em cima. É bem difícil. Laide, vamos falar agora de rodeio. Você, enquanto parlamentar, enquanto esteve na Câmara, teve uma luta frenética e conseguiu, por vários anos aí, criou uma lei, foi aprovado na ocasião em que você fazia parte da casa, proibindo a realização de rodeios em São Carlos. Eu vou tocar nesse assunto com você, apesar de você ser a tua prioridade a defesa dos animais, mas eu vejo isso daí, a preocupação minha como cidadão, ela vai além da proteção aos animais. Eu vejo uma coisa mais ampla, a utilização do dinheiro público nisso daí. É uma coisa que me preocupa muito, que passa despercebido para a maioria das pessoas, mas é uma coisa que eu estou muito preocupado. Na verdade, para ser sincero, não que eu não esteja nem aí com os animais, não é nada disso. Mas eu estou muito mais preocupado como que vai ser utilizado o recurso público para isso,
do que com os animais. Por que eu não estou tão preocupado com os animais? Porque a fiscalização em cima dos animais ela é muito maior do que a fiscalização em cima do dinheiro, em cima do dinheiro público. Então eu estou colocando bem, senão o cara vai falar, o Angelão não está nem aí com o animal. Não, você está. Entendeu? Eu tenho também minhas posições. Né? Assim, eu acho que o evento em si tem lá os seus pontos positivos. Quais são eles? Geração de empregos, vai mexer com a economia da cidade. Então, vem aí os artistas, a rede hoteleira da cidade vai ser bem utilizada, restaurante, os ambulantes, bacana. Vai gerar emprego. Eu sou um artista de pequeno porte, apesar de não ser do sertanejo, mas tem vários colegas aí que são do sertanejo, de repente terão oportunidade de fazer a sua apresentação musical, abrir o show lá do Grandão. Isso daí é bacana. Até aí tudo bacana, tudo legal. Aí a questão do trato ao animal é uma outra questão. E também, será que a nossa cidade tem um local dentro da cidade, ou mesmo em área rural aí, que tenha realmente uma estrutura adequada para receber um evento desse porte? Porque você tem que pensar também na segurança das pessoas que estarão ali. Você viu que aconteceu um evento equestre que teve aquele problema dos cavalos, soltaram fogos de artifício. Aqueles cavalos saíram tudo pela pista, teve acidente, teve cavalo que morreu, ficou tudo meio encoberto, mas teve. Então. Por quê? Falta de espaço adequado. Porque eles ficaram presos num piquete lá que não comportava, né? Pelo que eu vi nos vídeos, né? Uhum. Então, tudo isso tem que ser muito planejado. Eu não sei o espaço que eles usariam para fazer isso, não faço ideia, né? Mas é uma questão muito polêmica, né? Na verdade, você falou que a minha lei proíbe. Nunca fiz lei que proíba o rodeio. A minha lei é uma lei que regulamenta algumas ações, assim, desculpa, de exposição então de animal, espetáculo com animal, circo, tudo aquilo que a gente sabe que o circo, graças a Deus, o que vem aí vem sem animal, porque não o alvará da prefeitura... Acho que na maioria das cidades está assim, né? Está sim, mas a nossa, quando nós conseguimos isso, foi um evento. Foi pioneiro. Porque quase me mataram. O circo vinha... E o dono do circo falava meu nome lá na hora de abrir. Lá na porta da sua casa. Na minha casa, Soltar o leão em cima dela. Ele queria me matar lá no picadeiro. Mas foi, também tudo bem. O pessoal falava para mim, eu fui no circo, o cara falou um monte lá de você, que você isso. Deixa, eu não posso agradar todo mundo, eu tenho que ter a minha proposta. Qual que é a minha proposta? É não ter na minha cidade isso. E não vai ter. E não tem, graças a Deus, que a prefeitura é que tem que fiscalizar, né? E a mesma coisa o caso dos rodeios. Era muito fiscalizado. Agora, hoje, com essa nova lei que eles conseguiram em 2022 aprovar, isso aí já perdeu um pouco do controle, né? Por quê? A lei foi, dentro da Câmara, foi tramitada de uma forma suspeita. Isso que eu ia falar. Eu não estava lá. A primeira vez que foi anunciado isso daí na Câmara, eu não posso falar com total propriedade, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, assim, deu a impressão daquelas coisas, assim, votadas meio que na calada da noite. Foi uma coisa muito rápida, né? Foi de manhã... E à tarde, na sessão, foi aprovado. Então, e foi aprovado em um horário também, né? Ao qual a maioria das pessoas já, assim... É um horário que o cara já tinha que estar preocupado com a janta, para ir para a faculdade, outro que trabalha à noite, então... não estavam muito ligados no que estava acontecendo, na primeira vez. Depois, teve uma reviravolta, aí o pessoal se movimentou. Só que dentro de tudo isso também, vou voltar de novo, você sabe disso. De novo, a hipocrisia. Muita gente que estava gritando ali no plenário da outra vez, que era a favor dos animais, é da boca para fora. Eu sei, porque votou a favor, né? Como é que você pode defender o animal e ser a favor? Dentro da plateia ali. Da plateia eu não vi. Não, isso eu já tem, não sei. Tem. Entendeu? Eu não fui lá no dia. E tem gente aí que tem cargo
comissionado na prefeitura que se descontra, mas quando tem a festa de Baté, ele tá Vai lá. lá. Então, quer dizer, é hipocrisia. É uma contradição, né? Porque você fala uma coisa e faz outra, né? Mas é um assunto bem complicado, porque aconteceu isso, foi aprovado, aí a Arca e a UIPA entraram com uma ação no Ministério Público, e o Ministério Público também entrou, que inclusive eu acho que o promotor do meio ambiente, tanto o Sérgio Domingues como o Flávio Okamoto, tem que ser ouvido também. Porque esse lance da matéria que saiu agora domingo, que está tudo resolvido, não é bem assim. Não é bem assim. Existe ainda muito recurso ainda. Nós não vamos desistir, entendeu? Nós ainda vamos lutar. Tudo bem, pode ser até que lá na frente não dê certo, mas nós vamos lutar. Nós, como defesa animal, a favor do animal, porque ele passa sofrimento. Ele não faz aquilo porque não é da natureza dele fazer aquilo. Aquilo ali ele faz forçado em determinadas situações que são criadas ali para ele ficar naquele estresse que ele fica. Não é uma coisa natural dele. Eu penso assim, você pode pensar do seu jeito, como os dois propositores da lei fazem outro discurso, cada um na sua. Eu sei que eles sofrem. Então, a minha briga é contra o sofrimento. A briga do Ministério Público foi sobre a tramitação da lei. Então, agora teve uma liminar que travou, né, os eventos, tanto o rodeio como os outros eventos equestres, derrubaram a liminar e agora estão dizendo que já está tudo bem, né? Que não, mas não que é bem agora assim. vai ver. Não é. Ainda cabe recurso. Essa decisão que foi agora que está sendo divulgada, ela ainda não teve ela não transitou em julgado. Ela ainda não foi julgada. Então, tem muita coisinha para fazer. Cabe muita coisa. Mas é o que eles mostram. Eles vão mostrar só o lado que é bom para... fazer a mídia a favor deles. É isso. Mas se você for ler tudo o processo, você vai ver que não é do jeito que eles estão falando. Mas, nessas alturas do campeonato, a gente vai ter que brigar e fazer a nossa parte, pensando na nossa proposta. Nós vamos lutar pelo que nós acreditamos. E cada um luta pelo seu. E quem vai julgar são sempre os mesmos. Você está lutando aqui, como sempre, pela nossa cidade, São Carlos. Sim, só. Ok. Então, me dá a seguinte impressão. Brasil afora, o estado de São Paulo afora, não tem LAID. Não. Só São Carlos que tem o LAID mesmo, porque... Tudo bem que, de repente, hoje se torna uma coisa assim... a disparidade de potência que tem o negócio, o tamanho que é o negócio. Sim. De Barretos, por exemplo. Fica difícil você bater de frente com Barretos, com Jaguariúna e Americana, que são as 3 maiores festas do Brasil. Sim. Né? Mas aí, as outras cidades, não tem ninguém que briga? Por isso que deve ter, né? Que roda, assim, porque tranquilo. Toda a cidade tem, hoje em dia, tem ONGs de defesa animal. Só que nem hoje, como você está falando aí, Americana, Jaguariúna, Barretos, não tem como discutir. Eu acho que eles não têm nem como brigar, porque a coisa é muito grande. É uma outra realidade, né? Agora, as outras cidades, mesmo, que nem Araraquara, é proibido. Vai. Mas Baté. Ibaté. Não tem ninguém, que... Não, ninguém fala nada. Eu acho que vai deixar de ser grande. Eu ouvi dizer que o atual prefeito eleito, ele já avisou, se querem fazer o rodeio, façam. Porém, sem verba pública. Olha lá. E a presidente da Câmara é defensora dos animais dessa legislatura que entrou agora. Ela é defensora. Ela é defensora. Então, pode ser que mude. O prefeito falou, vocês querem fazer festa de rodeio Ele aqui? Façam. Detalhe. Não vai ter nada da prefeitura. Então eu tô achando a coisa já vai mudar. Vai mudar bastante. Aí vão querer jogar para cá. Com essa, pode ser. Entendeu? E lá em Araraquara foi o Marcelo Barbieri que proibiu, como prefeito. Porque essa lei, para você proibir, só pode partir do prefeito, do executivo, né? Então, lá ele proibiu e não tem discussão. Acabou, não tem fim. Ribeirão Preto, que é a capital macro aqui da nossa região, lá faz. Então, lá
dá a entender que não são grandes, não é uma grande festa tradicional, não, então, né? mas não, independente de ser grande é mais ou de não show, né? É mais não, show. mas tem rodeio. Tem Tem rodeio. Faz sim. Lá em Ribeirão. Em Ribeirão. Então tá faltando alguém para fiscalizar mais. Pegar mais pesado. Supondo, vamos pegar aqui uma situação a qual futuramente vocês venham a perder mesmo definitivamente a ação. Tá sacramentado. Chegou na última instância lá, judicial. Tudo bem. Vai ter o rodeio. Tudo bem, você vai respeitar que vai ter. Mas ainda judicialmente, vocês vão fazer algum pedido especial para... Não, porque aí tem que ter uma fiscalização. Então, que é o que o Bira fala. O Bira... Para vocês terem liberdade de fiscalizar. Vai ter que ter, né? Vai ter que ter uma comissão para fiscalizar. Isso aí faz parte. Inclusive, no discurso do Bira, ele fala isso. Que ele quer realmente trabalhar em conjunto com o direito dos animais. Ele quer... Então, o Bira ele já é mais plausível. Não, ele é mais. Bira é mais então, plausível. Eu acho que... E a gente tem que ver com o Ministério Público quais são os próximos passos nessa decisão, nesse momento, né? Agora, é que nem você falou, lá para frente, se a coisa determinar que vai ter e pronto, aí vai ter que ter uma união de esforços para você fiscalizar, né? Tem que ter uma coisa bem feita, organizada, né? E você vê que a coisa muda. Agora você está me falando uma coisa que eu não sabia do prefeito de Ibaté. Então, cada prefeito que entra é uma história. Eu sei porque eu fiquei 5 mandatos... 4 prefeitos diferentes. Entendeu? Cada um é de um jeito. E antes de eu ser vereadora, eu trabalhei com o Vadinho, com o Rubinho e com o Melo. São 7 prefeitos, né? Então, cada um tinha uma postura. Aí, antes de se tornar parlamentar e depois os outros 4. E com cada um você conseguia um pouquinho. Entendeu? Agora, depois que eu tinha o mandato, realmente eu consegui mais. Lógico, para isso que eu fui para a política. Porque era a minha última alternativa. Ou eu vou e consigo melhorar, ou eu vou ter que parar. Não tinha como eu tocar mais. Sozinha, andando para... Eu tinha aquele Jeep, não sei se você lembra do Jeep. Lembro. Trabalhando o dia inteirinho com aquele Jeep para baixo. Eu descia naquele canil umas 5, 6 vezes por dia, sozinha. Então, como é que você vai aguentar? Né? E aí foi que deu certo. E eu acho que é uma história que eu tenho orgulho do que eu consegui fazer. Entendeu? Agora, se hoje mudou, né? Tudo bem, mudou, mas pode mudar de novo, pode melhorar, como lá em Ibaté, outra visão. Quem está administrando a cidade são outras pessoas com outra visão. Isso muda, porque a política é isso. A política é ótima. Ela é um instrumento maravilhoso, mas você tem que usar para o bem. Você tem que usar a função da política qual que é. É melhorar para todo mundo, para o coletivo. Não é assim que eles fazem, Eu falo nós que estragamos porque eu falo como eleitor. Não é? Eu tenho batido numa tecla, Laide. É assim, eu tô ficando até muito chato nisso. Mas se a cultura... Mas é a tua opinião. Se a cultura do nosso país... não sei se isso é uma utopia que eu penso no futuro, mas se um dia o brasileiro adquirir o hábito da leitura, vai mudar muito isso. Porque você começa a ler realmente com atenção quais são os seus direitos e os seus deveres, que acho que isso está ficando muito para trás, a questão dos deveres. Deveres está. O pessoal está se preocupando demais só com os direitos, e os deveres estão ficando lá atrás. De qualquer coisa. Né? Mas se o brasileiro um dia adquirir a cultura da leitura, isso muda. Por quê? O político hoje virou um balcão de assistencialismo. E é isso que está errado. O eleitor vai lá... E pede. Eu vou votar na Dona Maria porque ela me arrumou um postinho de luz. Eu vou votar no João porque ele deu churrasco para minha turma do meu time de futebol e deu jogo de camisa. Ainda tem isso aí. Eu sei. Né? Eu vou votar no doutor falando de tal porque eu precisava consultar minha mãe, não conseguia lá pelo programa, ele deu uma carteirada lá, facilitou a consulta da minha mãe. Quer dizer, isso daí tudo é assistencialismo. E a função do parlamentar, é isso que o povo não está se atentando. E é muito mais importante você saber quem você está elegendo para legislar do que
para ser o prefeito, o governador, o presidente. Mas quem tem essa visão são muito poucas pessoas. Você é uma pessoa privilegiada em pensar assim, porque é o correto. Mas não é assim que a maioria pensa. Então, é o que eu estou dizendo. Mas por que isso? Essa falta da cultura da leitura. Porque se o cara lê, ele sabe. Né? Que aí não vai ter como o Zé chegar aqui, dar um despertalhão e contar uma história de carochinha e enganar o outro lá. Mas hoje está entendeu? Assim. Infelizmente. Hoje está assim, é a história da carochinha. Bom, isso vem vindo, né? Tudo. Isso vem vindo, mas agora tá demais, né? Nossa Senhora. É nojento até. Eu acho nojento. Eu não me conformo como que as pessoas acreditam. E elas acreditam. Eu vejo no Facebook, às vezes a pessoa publica umas coisas lá meio absurdas, só para aparecer. E todo mundo fica aplaudindo, falando que tá bom. Eu falei, bom, então perdemos a noção do que é o certo e o errado, né? Tantos caminhos a serem percorridos para a gente ter um denominador comum para a maioria, e nós não vamos conseguir chegar. Nós estamos patinando e não vamos conseguir. Porque está faltando isso que você falou, é cultura. E eu, para falar a verdade para você, Ângelo, eu estou muito sem esperança. Né? Tô. Tá bem desanimada. Estou muito desanimada. Eu estou sem esperança. Eu não vejo um caminho, assim, falar... Como antigamente você olhava e falava, não, vamos fazer assim, 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 que vai acontecer isso. Hoje não. Hoje você vai fazer assim, 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 vai parar aqui e vai ficar. Está muito complicado. Está muito difícil. Eu vou te perguntar uma coisa agora que, de repente, não tem nada a ver com questão animal. Uhum. Mas, olha só, tem questão do animal do Homo sapiens. Qual é a tua opinião e qual a tua perspectiva? Você tem alguma preocupação futura com essa coisa que está, assim, silenciosamente vindo, assim, rasgando a tal da inteligência artificial? Preocupante. Eu estou muito preocupada com isso. Você já não sabe mais o que é real e o que é inventado. Eu tenho visto muito isso nas redes sociais. Você não acha que a gente está correndo um grande risco aí, a médio prazo ou já a curto prazo, do homem ser realmente trocado definitivamente pelas máquinas? Nossa Senhora. Principalmente na situação fabril, um monte de gente ficar desempregada, famílias sem empregos. Também. Vamos substituir, o capitalismo vai colocar... Bom, a gente já vê maquinário agrícola. Décadas de 60, 70, até meados de 80, o que você via de madrugada? Caminhão de boia fria aí no corta-cana lá com o facão. Muita gente construiu. Você vai aqui em Américo Brasiliense... Américo Brasiliense é uma cidade, eu falo que é uma ilha baiana. Não sei se você sabe disso. Não. 80% da população de Américo são baianos, pernambucanos. Tudo nordestino. Tudo nordestino. Eles se constituíram ali porque vinham nessa época aí, nas usinas, fazer o corte da cana e a colheita da laranja. Aquela região de Araraquara é forte na laranja. Tem, né? A cutralha e tudo, isso, né? Cutralha, citrossuco. Então, era muito forte a laranja. Então, o ser humano era usado ali para fazer a colheita da laranja e da cana nas usinas. E Américo Brasiliense, lá atrás, era um distrito de Araraquara. Se emancipou, se tornou um município. Mas se você andar lá, 80% da população é nordestina. Esse povo que migrou para cá para trabalhar nessa... E construíram a vida ali. Constituíram família, casa, tudo, comércio. Entendeu? É uma coisa até bonita se você for analisar, olhando assim, é bacana, é uma coisa bonita. Isso acabou, por quê? A cana hoje, quem que vai lá colher a cana? É máquina. É máquina. Né? A laranja, é tudo máquina, tudo maquinário. O homem perdeu espaço. Uma máquina trabalha ali por 1000 homens, uma única máquina. Você vê plantação de soja lá em Goiás, aquelas maquinonas. Então. Também eu vi esses dias na TV. Então, começou já no agro isso. Só que agora... esse negócio de inteligência artificial tá indo para tudo. Eu tenho visto na internet, tá chegando ao ponto do cara não conseguir arrumar uma mulher de carne, ele comprar uma mulher robô que faz todas as funções que o ser humano faz. Nossa e vice-versa. Senhora, jura? O Elon Musk já criou.
Aquele homem. Ele é perigoso. Nossa Senhora, e agora a cabeça dele... E o Trump tá dando poder demais para ele, né? Ele criou cachorro robô, já tem cachorro robô nas casas. Nossa Senhora. Cachorro robô. Cachorro e gato robô. Se você parar para pensar, você assusta, hein? Então, é o final dos tempos mesmo, então? Será? Sei né? lá. Não sei. Eu só sei que vai ser difícil da gente se adaptar a tudo isso, né? Por exemplo... Vamos nos tornar escravos dessas máquinas. E a questão do desemprego... E quem não mexer com essas máquinas não vai viver, não vai sobreviver. E, assim, é um cara para mexer com 10 máquinas, de repente. E quantos vão ficar desempregados? Fica. E quem vai sustentar essa gente desempregada? Como que elas serão sustentadas? Isso aí. Uma coisa vai virar uma bola de neve. Eu tô estudando, quero me tornar um profissional do direito. Mas eu já tô olhando lá na frente e tô ficando com medo. Daqui a pouco, começar de cima para baixo. Eu sentar lá no fórum, lá numa mesa, eu não tá olhando para a cara de um juiz, eu tá uma máquina lá que vai tomar a decisão judicial das pessoas. E depois, advogados também, tudo máquina que vai... Entendeu? Eu tô com... Peraí, a máquina... Vai ter o nome da máquina lá, XYZ tal, vai cuidar do seu caso. E o juiz é a máquina A, B, C, D, F que vai decidir. Tá caminhando para isso. Entendeu? E em tudo, nós somos músicos. Eu não sei se você sabe, mas já tem... Eu posso escrever aqui uma composição, a inteligência artificial está criando as melodias. Você sabia disso aí? Já cria a música. Então, está tirando até a criatividade do ser humano, das pessoas. Está tirando essa liberdade da emocional da pessoa. Porque então, música é emoção, né? Exatamente. Então, daqui a pouco também você vai no bar, não vai mais ter músico tocando. Vai estar os robots, né? The Robots, uma banda lá. The Robots. Tocando, né? Fazendo os caras tocando Queen lá, um robô de bigode igual o Freddie Mercury, coisa do tipo, e por aí vai. Nossa Senhora. Preocupante. Lógico que é. O parlamento, daqui a pouco você não vai mais poder sair candidato a vereadora. Vão votar no robô tal para ser vereador e no robô não sei o que para ser o prefeito. Tá dando medo. Tá parecendo uma neura minha isso daí. Pode até ser que seja, mas... mas a gente... parece que é o desenho que a gente tá vendo se desenvolver. Desenho. Porque tá vindo ali silenciosamente, quietinho, e o homem acha bonito. Ai, que legal, olha a tecnologia, que bacana. O e-commerce. Mas não está pensando no que vai acontecer com tudo isso. Tecnologia é legal, é muito boa. Mas olha só, a situação do e-commerce. Ele não é um robô, praticamente dito. Mas é um sistema tecnológico digitalizado. O comércio está acabando. Tá bom, o comércio está acabando. Está acabando todo o comércio. Mundo comprando pela internet. Tudo pela internet. Né? Você pega... eu até tirei uma foto... No final do ano passado, você está aqui desde 71, você viveu isso. Principalmente década de 70 e 80, a época de Natal, o mês de dezembro, começava dezembro, o comércio abria à noite. Abria. Era um empurro, e a população era bem menor que hoje. hoje. De gente, eu lembro, ia na General Osório, você não andava. Ali na avenida, ali, o trecho do Mercadão todo ali, Sim. Era um esbarrando no outro, as lojas todas lotadas. Né? Hoje você não vê mais isso, não. O poder também de consumo do pessoal era melhor, você conseguia comprar. Eu lembro que a CBT abria, o comércio abria de domingo para atender os funcionários da CBT, que trabalhava de sábado a sábado. A gente ia domingo de manhã lá para a Baixada do Mercado, estava assim de gente fazendo Eu tirei compra. uma foto ali na avenida, à noite, dia 17 de dezembro, quer dizer, uma Agora, semana antes. ano. Esse ano. Uma semana antes do Natal, praticamente, né? Era tipo umas 8 horas da noite. Tava no trecho ali entre o Calçadão e a Geminiano, né? Na avenida. É o que a gente tá falando. Antigamente você andava ali, era um tal de esbarrar, tal. Menina, tava vazio. Vazio. O pessoal das lojas, os vendedores, parado nas portas assim, assustado, desesperado. Meu, será que eu não... Porque até isso favorecia, né? O comerciante, o comerciário.
Com certeza. Ganhava um dinheirinho a mais Ganhava ali, as comissão, comissões, além do 13º, era época boa pro cara. É. E você via, assim, as lojas ali com o vendedor batendo papo, mas ao mesmo tempo aquela inquietação, nossa, não vai entrar ninguém aqui nessa loja. Aí quando entrava, uma coisa até tragicômica, entrava algum cliente... Todo mundo em cima para atender. Já ia, não, esse é meu. Parecia que tava indo à caça do cliente. Caçando o cara. Mas por que isso? O tal do e-commerce. Então é preocupante. São mudanças, né? Mudanças. E era uma coisa romântica até, né? Essa coisa. Eu era molecote, então ia com a minha mãe, quando meu pai estava junto com meus pais e tal. E aí já aproveitava, ia na lanchonete, comia pastel, comia coxinha. Tomar um sorvete. Né? O pessoal do comércio alimentício também faturava. Hoje nem isso. Não tá mais. Hoje nem isso. Né? Preocupante. Tem muita coisa para acontecer aí para frente, viu? Vocês que são moço, vocês vão ver mais eu não sou mais coisa tão do que moço, eu. né? Não sou mais tão moço, 55 já. Ah, você tá com... Não, você não aparenta. Parece 55. Que você tá sempre com a mesma carinha. Mas o tempo passa para todo mundo, né? Passa. É isso mesmo. Mas eu lembro de muita coisa boa, né? Ainda bem que a gente teve esses privilégios. Teve, porque essa moçada não tá tendo. Não tem. Não tem, nem a criança, né? Qual que é a brincadeira da molecada de hoje? É o tablet, é o celular. A gente jogou bolinha de gude, carrinho de rolemã. E ficava na rua até tarde, não tinha perigo, né? Não tinha perigo. Era agora você vê hoje o shopping, né? Chega o Papai Noel, as crianças vão lá tirar foto com o Papai Noel, mas fica aquela coisa... Muito artificial, muito, né? Extremamente muito, artificial. Falando em Papai Noel... Agora ele já viu, tem história. Já sabe. Tem história. Você vai lembrar também. Tem um Papai Noel marcante aqui em São Carlos. Você lembra da loja das FAF, que tinha ali no final da General? Sim. Aquele Papai Noel. Você lembra que tinha um Papai Noelzinho? Era pequenininho, ele ficava assim, ó. Mexendo na cabecinha. Ele ficava o tempo inteiro. A gente parava pra ficar olhando aquilo, pra você ver como que era. O presépio que montava ali na São Benedito. Na igreja São Benedito era tão bonito, né? É verdade. Parou tudo isso aí. Na catedral, dentro da catedral, montava aquele presépio bonito. Isso, é verdade. Né? Nunca tá perdendo mais. Tudo isso daí. Nunca mais. A cidade toda iluminada, né? Pegava a Avenida São Carlos inteirinha praticamente. Sim. E você vê, antes do e-commerce, agora falando para cidadã e a ex-parlamentar, e a gente estava falando aqui nos bastidores, inclusive, antes de entrar, sobre a vida noturna da cidade, que acaba muito cedo. Mas você lembra, Avenida São Carlos, você pegava aquele trecho aqui da Praça Santa Cruz, até lá perto onde tem os comércios de lancheria hoje, você tinha um monte de comércio, tinha um monte de coisa. Não, mas hoje está tudo fechado lá embaixo. Mas você passa aqui, ó, você passou a catedral... Acabou. Ficou uma coisa, parece uma cidade fantasma à noite. Você vê o carro passar, mas não tem nada, era tudo iluminado, era um monte de comércio. Tinha sorveteria, tinha bares, né? Tinha várias lojas. Mesmo o café lá, Dona Júlia, agora voltou, né? Mas não é a mesma coisa. Mas não é mais, não é? Não é a mesma coisa. Que coisa, não? Tinha o Gulo, né? Ali na esquina da Marechal. Sim. E tinha a sorveteria Romanelli e o Romanelli, que esses dias o Cirilo lembrou dele. Fez uma crônica lá sobre a sorveteria Romanelli. Também faz parte da história, né? Mas já foi. Cinema, né? O Cine Avenida. Eu lembro do Cine Avenida. Tinha uma Bomboniere na frente. Exato. Eu ia ali lá. Na Praça Santa Cruz, eu era um molecote. Tinha acho que meus 4, 5 anos. E nessa época meu pai era caminhoneiro. E meu pai ficava mais fora que dentro de casa. Mas quando ele chegava... Tinha um bar que chamava Gaivota ali, não sei se você lembra. Meu pai me levava ali para comer salgadinho e tomar refrigerante no Gaivota. Pistelli. Né? Lembro do Pistelli. Bambu e Maneco. Eu peguei, pequenininho, eu peguei. Maneco? Peguei. Quando Maneco eu mudei... tinha um Bauru que era... Nossa, quando eu mudei de São Paulo para cá, era o bar do Maneco todo domingo, sábado à noite e domingo à tarde. Perdemos tudo isso daí, né? E era coisa que... A cidade
né? Mas eu acho legal o trabalho agora do Penha, esse pessoal que está fazendo esses eventos assim. O Penha está fazendo esse evento. Eu acho legal porque está reunindo um pouco mais de... Os músicos mais antigos. Têm onde ir, né? E uma música de qualidade. Né? Vamos aproveitar então. Você vai dar sua opinião se você quiser. Se você falar, eu prefiro me abster, vamos respeitar. Hoje estamos aqui numa quinta-feira. Todas as terças tem as sessões ordinárias da Câmara e na sessão agora da última terça-feira foi aprovado lá na Câmara um projeto de lei do Leandro Guerreiro proibindo a Prefeitura de contratar artistas que façam apologia a sexual, drogas e ao crime. Qual que é a tua opinião sobre isso? Mas quem vai controlar isso? Quem que vai fiscalizar? Como que vai funcionar? Bom, você sabe que para contratar o músico lá, a banda, a gente tem que mandar um repertório lá que vai ser executado por causa do próprio ECAD. Eu não sabia. Tem que mandar. Tem que mandar. Então, já vai dar para fazer a fiscalização por ali. Então, vai ver o nome da música ali e tal. Tá. Quando é artista já de mais reconhecimento, né, que aí contrata pela inexigibilidade, aí manda material também, assim, hoje a tecnologia da internet, então você vai ver lá no YouTube as apresentações do artista e tal, por ali também dá para ter uma noção, sim, do que o cara tá fazendo. Isso daí é possível. E foi aprovada já a lei? Foi aprovada agora, na terça-feira. Já foi? Foi 15-5. Os 5 contrários à banca da esquerda. Sim. Né? Lineu, Raquel... Letícia... Não, o Djalma. Lineu, Raquel, Djalma, Larissa. Larissa. A Larissa. Desculpa, é verdade, e a outra menina do PSOL lá, que agora esqueci o nome. Acho que é Flávia. Não é Flávia. Não é Flávia, não. Não é Flávia. Eu esqueci o nome da vereadora do PSOL. A bancada da esquerda votou contra. A bancada da direita foi unânime ali e votou a favor da proposição do Leandro. Você é a favor dessa lei? Eu acho que é uma coisa assim... Eu não acho isso tão necessário, tão importante. Não vejo assim. Você acha radical? Eu acho. Eu sou contra radicalismo. Tudo que você determina não vai fazer isso é meio complicado. Não é o Ângelo que está dizendo isso. Mas o que a gente já escutou várias pessoas dizerem, principalmente pessoas que são ligadas à esquerda. Isso aí o Leandro está tentando se autopromover, política não é demagógica, aquela política popular que a gente fala. Né? É uma polêmica, ele criou uma polêmica aí, porque... muita gente dizendo que ele está querendo se autopromover com isso. Eu estou me abstendo dessa opinião, mas é o que alguns estão falando. É que tá gerando esse tipo de... Mas e o prefeito, será que vai sancionar? Provavelmente. Vai, né? Ele é evangélico, não é nem evangélico, né? Ele é adventista. Provavelmente vai. Ele é da extrema direita, né? Então provavelmente vai sancionar. E o Lucão, que estava na presidência da Câmara, se fosse votar, também votaria a favor, com certeza. Acho que restringiu ali a banca da esquerda mesmo. Só que assim, eu vejo... tem exagero do lado da direita, mas também tem exagero do lado da esquerda. Algumas opiniões ali. E vi também, ouvindo, né, algumas contradições nas opiniões de ambas as partes. Eu não assisti nada, nem vi isso. Mas você já sabe, tem as informações. Eu fico antenado, né? É a tua área também, né? Eu gosto da política, né? Eu acompanho a Câmara de São Carlos desde 82, da eleição de 82. Da eleição do Melo. Da eleição do Melo. Eu acompanho a Câmara. Olha. Que tinha ali, era bem moleque, tinha 11, 12 anos de idade. Já estava de olho. Eu ia assistir sessões. Tinha lá Catarino, José Fernando Porto, o tio do Marquinhos que faleceu, o Zé Bento Carlos, o Desante, o João Desante. Quem mais estava ali? Até o João Lembo também foi, né? O João Lembo veio depois. Veio João Lembo, veio a Regina... O Pose também, né? O avô do Gustavo. Isso. Que era farmacêutico. Não é o Virgílio. O Virgílio era médico. Mas teve o Pose. Romualdo Pose. Romualdo Pose. Isso. O seu Schiavone. O Jamir Leôncio Schiavone. Jamir.
Sim, Cabeça foi presidente. Filho, Foi, Cabeça. Paulo Gomes, Paulo Duarte. Aliás, o Paulo Duarte. Você chegou a pegar o Paulo Duarte? Não, eu não. Na Câmara não, né? Não, eu trabalhei com ele na CBT. Não, o Paulo Duarte, na minha opinião, até hoje... Os discursos dele eram um estouro. Na hora de subir ao púlpito, melhor. Não tinha pra ninguém, né? De arrepiar. Só de lembrar, você já arrepia. Ele era fantástico discursando. Tanto é que, como advogado, né, se consagrou como advogado penal. Ele reverteu muitos casos no tribunal do júri por conta da oratória que ele tinha, né? Ele tinha. Era fantástico. Tinha mesmo. Né? Ele, o Paulo Gomes também tinha uma oratória legal. Bom, era diferente, né? A Câmara era bem diferente, do que está hoje aí. Tinha demagogia? Tinha. Quando eu entrei, foi mudando muito também. Quando eu entrei em 2000 era uma coisa, depois no outro mandato, a coisa foi mudando completamente. Hoje está muito sem graça, né? Mesmo as discussões entre eles. Exato. Mas pegando essa coisa da Câmara, que eu te falei do assistencialismo, acho que começou a proliferar assim, de uma forma radical esse negócio do assistencialismo na Câmara, entre os vereadores de São Carlos, no mandato do Rubinho. Porque o Rubinho ele era assistencialista. Sim. Populista ele era mesmo atendia a população naquela época. Populista, né? E assistencialista. Então ali você tinha vereador, até o Rubinho pagou um preço alto, né? A questão do escândalo dos remédios. Tinha vereador que distribuía remédio lá no gabinete. Armando Pascoal. Aí teve o outro que foi motorista da Renascença na época lá, o Charazinho. Mas você sabe que quando eu entrei na Câmara em 2000, o povo ia muito lá pedir para pagar conta de água, de luz, comprar gás. Foi acabando também. Foi mudando. Foi disciplinando, né? Eu acho que quem começou a disciplinar um pouco isso daí, salvo engano da minha parte, quando a Diana foi presidente da Câmara, ela começou a fechar um pouco, né? Mas mesmo porque antes... Porque a porta era... Não, mas era arregaçada. Ela foi fechando. Ela começou a fechar, né? Sim. Deu uma restringida. Deu uma restringida e a prefeitura também começou a absorver um pouco na parte da cidadania, assistência social. Começou a atender esse povo. Então, deu uma sumida. Cidadã e política, você continua sendo uma política. Qual a tua visão, falando de área social, da situação de moradores de rua na cidade e esse pessoal que fica em semáforo aí pedindo esmola, mas você vê que é para droga. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tinha que ter um controle, tem que ter um trabalho em cima, tem que fazer alguma coisa para essa gente sair da rua, porque isso está incomodando a população. Você para num semáforo, já vem 2, 3 em cima. Né? Todo mundo está impaciente, tem gente que nem abaixa o vidro. Tá uma situação. Você sabe um lugar que está assim, exatamente essa palavra, insustentável? A lancheria famosa lá do M, a famosíssima lancheria fast food. Não vou fazer propaganda deles aqui, já tem muita propaganda. Do Pato Donald lá. Se você vai ali... Lotado. Dentro lá, você vai de carro no drive-thru, os caras estão perambulando ali livremente. Eles vêm... Você está aguardando para passar lá para pegar o teu lanche e os caras ali andando, te pedindo, te intimidando até de certa forma. Não tem segurança ali nenhuma. Não tem. Entendeu? Eu acho que esse pessoal novo que está entrando agora no governo vai ter que ter uma ação para poder controlar isso aí. Então, mas você sabe que a Guarda Municipal às vezes tenta fazer alguma coisa. Mas o poder da Guarda Municipal também ele é limitado. Né? Porque aí vem o pessoal da esquerda. Você está abusando, você está batendo. Não é? Ele já não tem onde morar. Você não pode fazer... Mas não dá, né? Vai ter que fazer um trabalho, eu acho. Porque teve já um trabalho desse, de conversar com esse pessoal na rua, tirar da rua... Mas é um trabalho de formiguinha. É complicado. Você viu o que o prefeito de Joinville faz? Tira todo mundo da rua e enfia onde? Não. É assim, ele põe lá o serviço social dele, faz lá um cadastramento. Você tem estudo? Não tenho. Você sabe fazer o que na vida? O que você sabe trabalhar? Você pode varrer a cidade? Dá para você varrer a cidade? Você está disposto a varrer a cidade?
Aí põe para trabalhar. Para trabalhar. Melhor coisa. Você vai trabalhar? É. Vou. Você não quer trabalhar? Não, não quero. Então você vai embora. Some daqui. Some daqui. Uhum. Põe num carro lá. Ele tá dando uma oportunidade, né? Então, mas ele tá fazendo isso. Ou o cara trabalha... Ou vai embora. Pega jovem, você estuda. Você parou de estudar por quê? Você está disposto a voltar a estudar? Vamos estudar. Estuda, vai se qualificar, vai ser alguém na vida. É isso que o prefeito de Joinville está fazendo. Entendeu? E é uma cidade de porte igual a nossa aqui. E ontem eu subi a Miguel Petroni, tinha tinha um casal bem ali onde é o supermercado Arco-Íris, tem um farol. A gente parou ali. Sim, ali é perigoso. Um casal, gente, eu não sei como é que eles estavam de pé, pele e osso, de tanta droga. E ele estava até assim, arcado para um lado. É um perigo uma pessoa daquela ali cair até embaixo de um carro, sabe? E realmente eles abordam a gente. As pessoas acabam ajudando porque se sentem intimidadas. É lógico, você já fica... Só que é o seguinte, é o que as pessoas não percebem, não se dão conta. Outras ficam com dó mesmo. Coitadinho, eu vou ajudar, vou dar alguma coisa. Dá uma moeda, dá cédula, já vi gente fazer isso aí. Só que não passa na cabeça das pessoas uma coisa muito importante e o mais perigoso de tudo isso daí. A gente está sustentando o tráfico de drogas. É a droga. Você está dando dinheiro pro traficante, não é pro cara ali que... Porque ele é usuário, ele precisa. Ele quer. Ele não está pegando para ele comer, ele está pegando para usar droga. Então você está abastecendo o traficante. As pessoas não se dão conta disso. Não. Esse é o pior de tudo. Ela acha que está ajudando aquele ali, né? E não Só que... Não é. Né? É bem complicado, viu? É muita coisa para se fazer, para se organizar, mas a gente está numa situação... Nós estamos vulneráveis a tudo isso. E essa situação política a nível nacional, o que você acha dessa polarização direita e esquerda? Você não acha que isso daí eu achei que dividiu o país. Né? Isso só prejudica. Eu tive aqui, antes de você, o ex-prefeito Paulo Altomani. Ele tem uma opinião dele lá, a gente respeita. Ele virou para mim e falou assim, se nos Estados Unidos a coisa é assim, é republicano e democrata. É polarizado, por que aqui não pode ser? Acho que são situações diferentes. Completamente. Não tem não culturas diferentes. Não dá para comparar, né? Não. E assim, eu acho que o maior problema disso daí está sendo a falta de... a pessoa não tem mais... Tanto de uma parte quanto de outra, viu? Não vou falar que é o X e que é o Y, são os dois. Tá faltando respeito, né? E como é que fala? Tinha até o personagem lá da escolinha do professor Raimundo, lá e aquele outro negócio que tinha na Globo lá, não é Sai de Baixo. Tolerância zero. Não tá tendo mais tolerância. Não tem mesmo. E isso acaba respingando em outras coisas, né? Você vê quando que em década de 70, 80, 90, até comecinho de 2000, você via tanta violência com morte em estádio de futebol. Então, eu sou palmeirense, você é corintiana, eu vou dar um tiro em você. Ou vice-versa. Você não pode ser contra o outro. Você tem que falar a mesma língua dele, torcer para o mesmo time, senão você está condenado. Como é que você vai levar filho no campo de futebol, criança? Não dá. Como é que você vai levar namorada, esposa? Que jeito? Do jeito que a coisa tá, não tem mais diálogo, né? Você vê também, eu vejo pouco TV, mas eu estava vendo esses dias, o cara chega para tirar o teu celular, você dá o celular e ele ainda te dá um tiro. E aí o presidente fala que é normal. Normal o quê, será? Não, o presidente falou. Ele falou, olha, gente, vocês têm que ver a situação do cara que deu tiro. Tá, que deu tiro. E ele o que falou, levou o tiro? O presidente falou isso. O presidente falou, o cara que deu o tiro, você não sabe se ele estava ali, quanto tempo que ele está passando fome, quanto tempo que ele não tem uma diversão. Ele agiu ali no momento que a cabeça dele tá... E a vida que foi ceifada. Então, o cara que morreu, que levou o tiro de bobeira, tá tudo errado. Bem. Hoje mesmo, um rapaz andando de bicicleta em São Paulo, esses que fazem mesmo os bikers. As bikers, Ele parou para atender o celular, um aluno dele. O cara chegou,
pegou o celular dele e deu um tiro nele, matou ele. Ele caiu, amontoou lá, a bicicleta ficou amarrada na árvore, a polícia foi lá para fazer lá o serviço dela e o cara morto. É um absurdo, gente. Aonde vai parar isso? Não é? O ser humano está se degradando, né? Infelizmente, né? Já fez eu resgatar agora a poeira baixou, ninguém está falando mais nada, coisa e tal. Mas no final do ano passado a gente teve uma situação muito triste aqui na nossa cidade, daquele rapaz que teve um surto, alguma coisa. Aí no centro, né? Na frente do banco ali, né, na Jesuíno. O que me deixou mais espantado, primeiro, tem que ser tudo muito averiguado, mas eu acho que a polícia, em algum momento, e gosto muito da polícia militar e tal, mas eu acho que faltou um pouco de tato da polícia ali com a situação. Mas talvez também quem tenha sido causador maior da polícia ter perdido o controle em algum momento é a própria população. Porque virou uma saraivada de nego pegar o celular e filmar a desgraça alheia do outro ali. As pessoas estavam mais preocupadas em filmar a desgraça do cara do que serem solidários a ele ou ser solidários à própria polícia. Isso foi o que me deixou mais assustado. Você vê que... mas é tudo isso que você está falando. São as mudanças, a tecnologia, tudo isso. Hoje em dia, o cara se apega em filmar uma cena dessa ao invés de... Ele estava lá preocupado em a audiência dele ali. Quantos estão assistindo aqui meu vídeo? Olha, tá estourando aqui, eu vou viralizar. Eu vou acabar ganhando até dinheiro com isso aqui, que vai dar 1 milhão de visualizações a... Facebook, o Instagram, vai me pagar. Você vê que mudou o foco mesmo das coisas. Você entendeu? Isso, para mim, foi o mais triste de tudo. Assustador, né? E talvez o maior causador do final. Que a polícia pode ter perdido o controle. Né? A polícia disse que usou o teaser. Tudo bem, o cara resistiu ao teaser. Mas antes usou a bala de borracha. Mas peraí, tinha outros mecanismos ali, eu acho, antes para chegar onde chegou. E o gás lacrimogêneo? Eu ia mobilizar o cara de alguma forma. Só se o cara é de outro planeta, para ele jogar o gás lacrimogêneo e ele resistir também. Talvez até tinha, mas é o que eu estou dizendo. Será que não foi ali aquela aglomeração das pessoas ali pressionando a própria polícia a tomar uma ação? Porque o cara, no final, tomou 11 tiros. Nossa, também foi um exagero, coisa. Hein? Exagero. Pra que tanto tiro, hein? É exagero, entendeu? Então essas coisas preocupam, né? Preocupa, porque é uma mudança de comportamento, né? Mas tudo por causa da tecnologia. Do tal da imagem aí que você até comentou, né? Artificial. Tudo isso vai mudando e as pessoas têm que se adequar para conviver com isso. Por isso é que acontecem esses acidentes. Não estão preparados para isso, né? Pois é. Mas é isso. Mas vamos falar um pouquinho rapidamente para a gente terminar. Você tem um trabalho social com os humanos também, fora a Arca de São Francisco, que é o IPA. Eu sei que você tem. Eu só não lembro agora se é Rotariana ou Lions. Rotariana. Como que é para você realizar esse trabalho do Rotary? Eu gosto. É gratificante. Gratificante. Me sinto bem útil. É um trabalho bonito que a gente faz lá. Eu já estou há 20 anos no Rotary São Carlos. E nós temos nossos projetos pequenos e tem os grandes, né? A nossa maior parceria é com a APAI, né, de São Carlos, que foi o fundador da APAI de São Carlos, era rotariano do nosso clube. Então, a gente continuou, né? Quer dizer, muito antes de eu ser rotariana. Tem bastante rotariano em São Carlos. São Carlos tem 6 clubes de Rotary. Cada clube tem uma média de quantos? 20, 22, 26, 30 e poucos. Nossa, eu achei que fosse centenas. Não. Não tem tanto assim, não. Em Ribeirão Preto tem clubes grandes com 50, 60 companheiros. Mas aqui em São Carlos, não. São Carlos é... Então não chega a 200 pessoas participando. Mais ou menos. Por aí. Por aí. Tá, mas então, esse trabalho ele é acompanhado pela sociedade de alguma forma. E é um trabalho exemplar. Eu vejo dessa forma. Né? As iniciativas. E o interessante também, que eu vejo... É um trabalho que não se preocupa em se manifestar, né?
procurar Ibope, ó. Divulgar. Ó, foi o Rotary que fez, ó. O Rotary tá aqui, hein? É uma coisa discreta, uma coisa... Hoje ainda estão divulgando um pouco porque é uma nova mudança também na parte de imagem pública, né? Mas trabalho. acho que divulga mais as atividades ali de posse, de... Isso, mas o trabalho mesmo nós temos a campanha grande da polio, né? Que é uma campanha grande que a gente faz, nós temos a per capita mensal, que todo esse dinheiro vai para um fundo que é para fazer a campanha no mundo inteiro, né? O Rotary tem no mundo inteiro, não é só no Brasil, muito mais lá fora. O que é necessário para o cara ser um rotariano? Ele tem que ser convidado por algum companheiro, tem que ser convidado, aí depois ele vai frequentar as reuniões um tempo, vai ser estudado, depois passa quase igual a maçonaria, então. Aí passa uma ficha para provar e aí toma posse. Então vê a índole do cara. Sim, o histórico, a vida, tudo certinho. É bem escolhido. Se for parar para pensar, tem que ser, né? Tem que ser. Para justamente evitar politicagem. Não pode misturar. Você vê, eu fiquei 20 anos na Câmara, nunca misturei política com Rotary. É uma coisa separada, né? É uma outra vida. Né, uma família. Eu me sinto uma família, porque em 2001, eu fiquei sozinha, porque faleceu minha mãe em 2000 e meu pai em 2001. E eu fiquei muito solta, né? Aí eu comecei a frequentar em 2004, eu entrei no Rotary. Então, de lá para cá, eu tenho uma segunda família, porque realmente é uma história de vida muito legal ali dentro. Que bacana. Laíde. Eu já fui presidente 3 vezes do meu clube e vou agora ser 4ª vez esse ano. Parabéns. Um ano, né? Cada presidente. Então, eu vou ser 2025 e 26. Queria te parabenizar por toda a tua história aqui pela nossa cidade, Obrigada. pelo exemplo de pessoa que você é, pela sua dedicação aos animaizinhos, né? Pela tua história lá dentro da Câmara Municipal. Né? Você teve 20 anos de história, não foram 2 dias, não foram 20 dias. Não foi 4 anos. Foram 20 anos, então eu acho que você colaborou muito para as coisas da cidade, dentro daquilo que estava na tua possibilidade enquanto legisladora, para as coisas andarem bem. Tanto é que a gente vê... Você não vê ninguém falar mal da sua pessoa. Pode ter aquela pessoa que não gosta de você porque você é aguerrida ali com a defesa dos animais. Mas você tem agora, alguns problemas. A questão da sua participação como e da legisladora... minha conduta, né? Então, não tem nada. Fala, ó, a Laíde participou lá do negócio, tem que ver lá, hein? Por que não abriu CPI? Não, isso daí não tem. Então, você está de parabéns, né? Manteve uma conduta, acho que exemplar, que deveria ser seguida por muitos. Até a sua legitimidade sempre foi legítima. Ao contrário, a gente vê algumas pessoas, eu só vou defender o animal, mas não é bem isso. Melhor nem comentar. Mas você foi legítima enquanto esteve lá. Algo que eu deixei de perguntar, de comentar, que você gostaria de acrescentar aí no final do nosso papo? Não? Falamos tanto, conversamos sobre tantas valeu coisas. Falei do mas valeu? Trabalho. Valeu, lógico que valeu. Tá. Então, vou te fazer a última pergunta que eu costumo fazer aí para os convidados. Qual que é o teu legado? Qual que é a tua realização pessoal até o presente? E que você quer deixar aí, de repente, uma sementinha para que futuras pessoas possam dar continuidade? Olha, eu tenho orgulho de ter chegado até aqui, da forma que eu cheguei, né? Sem me corromper, sem fazer nada errado. Então, eu tenho essa tranquilidade, sabe? De saber que eu fiz tudo o que eu fiz, participei da política, que todo mundo critica a política, e consegui fazer um trabalho bonito, um trabalho eficiente, com resultado sereno, sempre muito equilibrada. Então, isso é o meu legado, é a minha história de vida. Eu agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele me deu, né? Você vê a minha trajetória, né? Trabalhei aqui, trabalhei lá, sempre saí de cabeça erguida, sempre muito bom. E quando saí da Câmara também saí de cabeça erguida. Fui homenageada pelos meus colegas na época. Que bacana. Então, eu acho que isso não tem preço, né?
faltou algumas pessoas reconhecer o que eu fiz? Sim, eu senti isso. Depois Sempre que vai faltar. Sempre vai faltar. Então, não dá para ser perfeito, mas eu tenho minha consciência tranquila, que eu fiz tudo da melhor forma e muita gente entendeu. É isso que me interessa, não é? É isso aí. Eu acho que é isso aí. Então, a minha missão maior foi realmente cuidar dos animais, defender o direito deles, e eu vou continuar até a hora que eu tiver saúde para isso. Maravilhoso. Parabéns mais uma vez, eu que Deus te agradeço. abençoe. Obrigada. Obrigado por ter aceito o convite aqui do Tudo Vira Podcast. Espero que futuramente a gente possa bater um outro papo. A gente vai. Aí, Se tá Deus bom? quiser, eu vou vir aqui contar alguma novidade ainda. Vamos esperar. A tomara. vida continua. É isso aí. É isso aí. Pessoal, episódio número 8, a gente terminando aqui do nosso Tudo Vira Podcast. Laide das Graças Simões, protetora dos animais há 4 décadas e ex-parlamentar, trabalhou na Câmara Municipal como vereadora por 4 mandatos, 5 mandatos consecutivos. Tem uma grande história aqui na nossa cidade. Apreciem, assistam e curtam aí bastante. Obrigado, Laide, mais uma vez. Obrigado, Dagoberto. Obrigado, Alexandre. Valeu, Rato, que está aqui comigo. O Rato não é o animal, é o meu amigo, meu irmão. Está sentadinho ali no fundo, ali na bateria. Obrigado pela presença aqui com a gente. E obrigado você aí, do outro lado da tela, que está nos assistindo. Prestigie, divulgue aí, dá o like pra gente divulgar bastante o Tudo Vira Podcast. Tchau, até a próxima.